Olá, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 2 de julho. Está começando o Câmara ao Vivo. Eu quero a sua companhia até as 9 horas da manhã, aqui pela TV Câmara. Hoje você confere os detalhes do grande expediente dessa terça-feira. E mais, as inscrições para o seminário da COP30 já estão abertas. O evento é no dia 8 de julho, aqui na Câmara Municipal de Manaus. Isso e muito mais é agora no Câmara ao Vivo. Um ótimo dia para você que está nos acompanhando. Aproveite para nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro de tudo o que acontece no Parlamento Municipal. A gente já abre essa edição com informações ao vivo da sessão plenária dessa quarta-feira, porque o Michael Douglas já está no plenário e traz os detalhes para a gente. Bom dia para você, Michael. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara, quem também nos acompanha aí pelo nosso YouTube, também pela Rádio Câmara. Priscila, hoje dia de mais uma sessão aqui no plenário municipal, né? Aqui no plenário Adriano Jorge, essa sessão que deve começar por volta das 9h15 da manhã. Sessão de hoje, quarta-feira, nós temos o pequeno expediente, momento onde os vereadores podem falar sobre os mais diversos assuntos, os mais diversos temas, por um determinado período, pelo menos 4 minutos. E depois temos a votação da ordem do dia, né? Esse momento onde os vereadores votam os projetos de lei, tanto de autoria do Poder Executivo Municipal, quanto de autoria deles mesmos, né? Um momento importante aqui, seremos pelo menos nessa quarta-feira, pelo menos 20 projetos de lei sendo deliberados, alguns já em primeira votação, outros em segunda votação. E além desses projetos, nós temos a votação das moções, dos requerimentos também, além das indicações. Lembrando que entre as moções tem uma moção aí do vereador Diego Afonso, né, parabenizando o Boi Bumbá Garantido com relação ao seu título, né, do Festival Folclórico de Parintins. Deve ser uma das moções da sessão desta quarta-feira. Além disso, temos projeto do Executivo para ser votado. Muito provavelmente teremos mais um momento de debate a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então é um momento muito aberto aqui com vários assuntos, além dos projetos de lei dos vereadores voltados para infraestrutura, saúde, transporte, educação. É um momento muito importante aqui dentro da Câmara Municipal de Manaus, né, onde os vereadores não só deliberam, como também votam os projetos de lei que estão circulando aqui na casa. Lembrando mais uma vez, a sessão começa a partir das 9h15 da manhã, sempre com transmissão ao vivo pela TV Câmara, Rádio Câmara e também pelo nosso canal no YouTube. Então, se você não perde nada do que está acontecendo aqui no Poder Legislativo Municipal. Esse é o panorama da sessão desta quarta-feira aqui no plenário Adriano Jorge, Priscila. Essa aqui é a 57ª sessão desta legislatura. Lembrando que depois da sessão desta quarta-feira, voltamos, as sessões ordinárias voltam na segunda-feira, mas ainda na quinta e na sexta os vereadores seguem fazendo seus trabalhos, só que em outros locais. Esse é o panorama da sessão de hoje, Priscila, e eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Michael, pelas informações. Agora você confere os debates dessa terça-feira sobre saúde mental e a causa animal durante o grande expediente. Vamos ver. Dia de debate importante aqui na Câmara Municipal de Manaus, nesta terça-feira que marca aí a 56ª sessão ordinária desta legislatura. O grande expediente, esse momento maior de debate, foi aberto com o vereador Eurico Tavares, que falou sobre saúde mental na capital amazonense e um projeto de lei em que ele propõe o aumento dos CAPs na capital. É muito sério a falta do atendimento psicológico, a falta do cuidado terapêutico. E as crianças estão ficando sem esperança, sem rumo. Elas acham que não tem futuro mais, porque muitas delas perderam seus pais que estão vivos, estão desempregados, estão passando fome, não conseguem dar a volta por cima, e tudo isso prejudica a sua mente. Além dele, os vereadores Aldenor Lima e Kennedy Marques falaram sobre a causa animal e a situação de 2 filhotes de onça que foram resgatados em Manicoré e levados para São Paulo. Porque já não bastasse tirar a onça pintada aqui do nosso estado, do nosso bioma, para levar para Guarulhos, para ser utilizada como atração turística para as pessoas que vão no zoológico, eles fizeram tudo isso. E o IBAMA
que ajudou a legalizar esse translado. O IBAMA, que era para proteger a nossa fauna, para proteger a nossa flora, está simplesmente mandando os nossos animais aqui para fora do nosso estado, de onde nunca deveria ter saído. Manaus deveria ser modelo no mundo, a ter um santuário preparado para receber esses animais que são vítimas de caçadores, de contrabandistas, de marginais de modo geral. São vários casos que acontecem no nosso país, não só no Amazonas. O caso da capivara, hoje o caso da jaguatirica, aí, que está até hoje, foi tirado há quase 60 dias do local onde ele tinha liberdade e não se sabe definitivamente onde está esse animal que tinha uma vida feliz. Acidentes acontecem, muitas vezes os filhotes se perdem das mães, mas é responsabilidade do governo criar condições. Mas o assunto cultura também foi debate aqui na sessão, com a vereadora professora Jaqueline fazendo um balanço de mais uma edição do Festival Folclórico de Parintins. Hoje a região norte é um referencial mundial, porque eu tive a oportunidade de encontrar com os estrangeiros, com pessoas de toda a Europa, americanos lá, todo mundo muito empolgado. E a felicidade que a gente tem é saber que não é só festa, ali também há toda uma infraestrutura, uma economia girando, e a economia girando com muita força. A alegria das pessoas estar vendendo seus adereços, vendendo suas roupas, as representações indígenas lá colocadas, todas naqueles espaços criados pelo governo. É uma força de trabalho muito grande e a gente fica feliz, porque sabe que são 3 dias que aquelas pessoas são visibilizadas, vendem seus produtos, fazem a sua divulgação e tudo com todo o aparato do Estado. Eu achei super interessante mesmo ver quantas representações de etnias tínhamos lá. Os trabalhos aqui na Câmara Municipal de Manaus retornam nesta quarta-feira, com um pequeno expediente e a sessão ordinária. Vamos para um rápido intervalo e na volta eu trago detalhes da COP30, um seminário que vai discutir as realidades da região amazônica. Eu volto já já, não sai daí. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A nova tabela nutricional dos alimentos deve ter letras pretas em fundo branco e deve aparecer perto da lista de ingredientes. Ela não pode ser dividida nem ficar escondida ou em áreas de difícil visualização. Em embalagens pequenas, a tabela pode ficar encoberta desde que acessível. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha TV e Rádio Câmara. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Teve um imprevisto e não pode fazer aquela viagem de ônibus que foi previamente programada? E agora, será que essa passagem está perdida? Tem lei para isso? As passagens de ônibus têm validade de 1 ano. Nesses casos, o passageiro deve comunicar o imprevisto à empresa com até 3 horas de antecedência da viagem. Confira mais episódios da série Tem Lei para Isso na TV Justiça e nas nossas redes sociais. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, alimento ultraprocessado é aquele com aditivos que a gente não usa normalmente na nossa cozinha,
como corantes, espessantes e umectantes. A dica é evitar esses produtos e preferir alimentos naturais ou com menos processamento. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha TV e Rádio Câmara. Campanha Crédito Seguro. Superendividamento é quando as dívidas comprometem o sustento da família. É quando você tem que escolher entre pagar a parcela do carro ou o aluguel. Se as dívidas estão em dia, mas o seu salário está comprometido, alerta! Você pode estar a caminho do superendividamento. A informação é sua melhor proteção contra o superendividamento. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Já estamos de volta com o seu Câmara ao vivo. Agora eu chamo a sua atenção para o evento da Escola do Legislativo Municipal, que será no dia 8 de julho, é a COP30, um seminário que vai discutir realidades da região amazônica e você pode participar. Renata Correia tem os detalhes. A Câmara Municipal de Manaus realiza no próximo dia 8 de julho um seminário que antecipa os debates da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, marcada para novembro de 2025 em Belém, no Pará. Em Manaus, o seminário vai discutir temas voltados à realidade da região amazônica, como mudanças climáticas e bem-estar animal, desenvolvimento sustentável, reciclagem de materiais e outros assuntos ligados à sustentabilidade. Entre os palestrantes confirmados estão a doutora Alzira Mello, procuradora-geral do Ministério Público do Trabalho, doutor Flávio Pascarelli, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, doutor Henrique Pereira, diretor do INPA, e doutor Denilson Mello, professor da Universidade do Estado do Amazonas. O evento será realizado no Auditório Zane dos Reis, na sede da CMM, das 8 da manhã ao meio-dia. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo QR Code que aparece agora aí na sua tela. Mobilidade urbana foi tema de uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Manaus. A repórter Lidiane Castro acompanhou e traz os detalhes. A Câmara Municipal de Manaus realizou nesta terça-feira uma audiência pública para discutir melhorias no transporte coletivo da capital. Promovido pela 8ª Comissão de Transporte, o evento reuniu vereadores, representantes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, líderes comunitários e a população para debater propostas que tornem a mobilidade urbana mais eficiente e acessível. Entre os pontos apresentados, destaque para ampliação das linhas de ônibus, revisão de rotas e soluções para discutir e reduzir o tempo de espera nos pontos, especialmente em bairros mais afastados e nos horários de pico. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana afirmou que está aberto ao diálogo e disposto a fazer os ajustes necessários para melhorar o serviço. O órgão reforçou ainda o compromisso com a população e destacou que a participação popular é fundamental para construir um transporte público mais justo e eficiente. A Prefeitura também avalia mudanças que garantam mais praticidade, conforto e segurança nos deslocamentos diários dos manauaras. A expectativa é que, a partir desse diálogo, mais ações concretas comecem a ser implementadas. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana realizou a Operação Transporte Legal e apreendeu veículos clandestinos na Avenida do Turismo, na Zona Oeste da capital. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Renata Correia. Bom dia para você, Renata. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os telespectadores que acompanham o Câmara ao Vivo na manhã desta quarta-feira, Pois é, a ação Transporte Legal ela é promovida pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o MMU, e tem como foco combater aí o transporte clandestino em vários pontos e zonas da cidade de Manaus, ou seja, aquele realizado por veículos que não têm autorização para transportar passageiros. Esses carros geralmente eles não passam por vistorias e não seguem as regras de segurança básica e muitas das vezes eles são conduzidos aí por motoristas que não têm a qualificação adequada. O risco ele é muito grande, pois não traz aí a garantia de acidentes, além de colocar a vida dos passageiros em risco. Durante a operação, as equipes eles fiscalizam e abordam veículos em pontos estratégicos aqui da cidade. Eles checam documentos e verificam se o motorista tem autorização e se houver alguma irregularidade, o carro ele pode ser apreendido naquele momento. A ideia é ele não
não é só punir, mas sim conscientizar essas pessoas, tanto os motoristas quanto os passageiros, para a importância de usar o transporte seguro e regularizado. A operação também ajuda a manter a organização do fluxo urbano de veículos da cidade, a mobilidade urbana e garante, então, a concorrência justa de quem trabalha dentro da legalidade. E segundo o IBMU, as fiscalizações vão continuar aí em vários pontos e zonas da cidade. Eu volto com você, Priscila. Muito obrigada, Renata, pelas informações. A gente vai para um rápido intervalo e na volta eu trago uma homenagem emocionante a uma servidora que tem pelo menos 40 anos de dedicação à Câmara Municipal de Manaus. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Esse é o Dr. Marcos, médico cardiologista que atua na região metropolitana de uma grande cidade brasileira. A região que ele atende tem grandes disparidades sociais e seu consultório médico é vinculado ao Sistema Único de Saúde em um hospital. No seu cotidiano, Dr. Marcos atende uma população com baixa renda e escolaridade. A hipertensão arterial é uma patologia frequente no dia a dia do seu consultório e uma constante preocupação de saúde. Ele revisou recentemente os resultados de um ensaio clínico randomizado bem delineado e conduzido, o qual demonstrou que um programa de automonitoramento dos níveis de pressão arterial resultou em melhor controle dos níveis pressóricos em pacientes idosos com hipertensão arterial sistêmica. O estudo foi realizado em um país europeu, em que a média de anos de escolaridade dos participantes era de 16 anos e a média de renda mensal familiar era de 7.000 euros. Dr. Marcos então se questiona quanto à possibilidade de generalização dos achados para seu contexto. O estudo está bem delineado e o risco de viés é baixo, não restando dúvidas quanto à sua validade interna para a população europeia estudada. No entanto, ele se questiona se a validade externa, ou seja, a aplicação dos resultados no seu contexto, pode ser utilizada. Mas será que os pacientes de Marcos teriam acesso a equipamento para automonitoramento da pressão arterial? Será que o manejo do dispositivo de aferição da pressão seria factível para seus pacientes? Será que necessitariam de suporte de educação complementar? Será que os resultados encontrados na sua população seriam semelhantes aos encontrados no estudo europeu? Ao realizar estes questionamentos, o médico brasileiro está avaliando a validade externa dos resultados. Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a República Popular da China é um dos membros fundadores do Grupo BRICS. Seu território é de aproximadamente 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. A China teve um invejável crescimento econômico nas últimas décadas. É hoje a segunda economia do planeta, sendo considerada a fábrica do mundo. Com uma cultura milenar,
A China se tornou um país socialista em 1949. Desde então, é liderada pelo Partido Comunista Chinês. O Congresso Nacional do Povo representa o poder unificado e conta com quase 3 mil membros, sendo o maior corpo legislativo do mundo. Já estamos de volta com o seu Câmara ao Vivo. Agora eu trago para você um resumo do que foi ao ar no Depois do Plenário. O vereador Kennedy Marques esteve nos estúdios da Rádio Câmara Manaus e falou, ele que é defensor da causa animal, destacou o caso dos filhotes de onça-pintada que foram resgatados no município de Manicoré, no interior do estado, em março deste ano e que foram levados para o zoológico em São Paulo. Vamos ouvir. Nós aí, como ativistas da causa animal, nós recebemos esse tipo de demanda vindo de todas as partes, não só daqui da capital, nas zonas mais afastadas, mas também do interior do estado. E esse caso de Manicoré, dos dois filhotes de onça-pintada, animais silvestres recém-nascidos que precisariam de uma atenção especial, e muitas vezes nós nos mobilizamos daqui de alguma forma para que esses animais possam ter o melhor destino. Infelizmente, não só aqui no Amazonas, mas em todo o Brasil, a questão do IBAMA, a precariedade que se encontra essas instituições, principalmente aqui, que nós estamos aí no meio da floresta amazônica e onde nós encontramos, até aqui mesmo na cidade, até nesse momento, hoje uma cutia foi atropelada e me procuraram. Isso acontece a todo momento. Isso então, aqui em Manaus? Aqui em Manaus. Então, é de nosso interesse que nós possamos gritar para que os nossos legisladores federais possam mudar o Código Ambiental Nacional e assim nós temos uma direção. É tão desconfortável para nós moradores daqui de Manaus, moradores do interior, que todos os dias se defrontam com situações como essa. Animais que vieram ali, foram abandonados ou perdidos pela mãe, né, esses animais silvestres, os filhotes que precisam de atendimento. E o pior de tudo é que, como o IBAMA não tem essa estrutura aqui em Manaus, principalmente, é muito precário, eles encaminham um animal que poderia estar muito bem aqui, convivendo no ambiente, ou mesmo que seja um ambiente provisório, eles encaminharam, como foi o caso dos dois filhotes. E é uma notícia triste para nós, né? O animal já tiveram ali até nome, né? Uns nomes foram dados lá em Manicoré, Mani e Coré, que são nomes em homenagem à cidade, e o que a gente quer não é abrir mão disso aí, não é tentar legislar com uma visão irresponsável, né? Mas sim legislar de forma que as nossas autoridades federais possam parar definitivamente e alterar o Código Nacional e assim virar lei, porque o IBAMA aqui, por exemplo, não estou aqui direcionando minha palavra diretamente ao atual presidente Joel, uma pessoa que para mim sempre foi muito atencioso, mas o que ele tem é isso, né? E o que a lei diz, foi pego aqui, tem que levar para um santuário, tem que levar para um zoológico. Já imaginou um animal desse silvestre com essa diversidade que nós temos aqui, servir de atração no zoológico desde filhote? Olha o sofrimento, olha o que se pôde fazer. Zoológico para mim não é uma coisa muito interessante, eu não vejo como algo saudável para os animais. Mas se existir, eu tenho certeza que existe algum zoológico em outras áreas, em outros estados, em outras cidades do país, que é o que se tem naquele momento, para atender aquele animal, tudo bem. Mas eu tenho certeza que esses filhotes estariam melhores aqui, como era o filhote, estariam bem aqui, por exemplo, no SIGS, temporariamente, e que imediatamente o governo federal possa tomar atitude em criar um espaço de recuperação, né? Podemos chamar isso de um espaço totalmente preparado, com acompanhamento aí de médico veterinário, de biólogo, para que esses animais possam ter chance. Não estamos falando de um caso isolado, são muitos casos que acontecem todos os dias aqui no nosso estado.
E olha, daqui a pouco tem mais uma edição do programa Depois do Plenário. Eu trago para você os destaques da última sessão da semana. Agora a gente fala de homenagem emocionante, porque a servidora Ana Cláudia Aires, que tem pelo menos 40 anos de casa, foi reconhecida em sessão plenária em dedicação à Câmara Municipal de Manaus. Confira na reportagem. 40 anos, 4 décadas de histórias, de aprendizado, de transformações. Na Câmara Municipal de Manaus, o nome carrega a própria memória viva do Legislativo, Ana Cláudia Aires. Ela chegou em 1985, jovem, sonhadora, vinda de uma família humilde. Foi entre máquinas de escrever e papéis contábeis que começou a construir uma história que atravessa gerações. Eu era uma menina, era uma garota com muitos sonhos. A Câmara foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de uma família humilde e a Câmara me deu condições de mudar de vida, de estudar. Lembro que a primeira coisa que me pediram quando eu entrei em 85 foi fazer datilografia, né? Hoje já é tudo informatizado, mas foram os primeiros passos que eu dei. Tenho muito orgulho da minha casa, da Câmara, do meu trabalho. Falo para todo mundo que a Câmara realmente é uma casa, é uma mãe que nos abraça. E acho que daqui a uns 2 ou 3 anos, no máximo, eu já estarei me aposentando. Mas a Câmara ainda me dignifica muito e me faz viver muito. Eu ainda tenho muita alegria, ainda tenho muito pique para trabalhar. Do setor de contabilidade à diretoria legislativa, Ana Cláudia viu de perto o parlamento se modernizar, mudar de prédio, crescer. Ela não viu apenas a história acontecer, ela ajudou a escrevê-la. E depois de 40 anos de trabalho, ainda tem disposição, memória e muito carinho por esse espaço que ela chama de casa. Aqui a gente vive mais. As pessoas me questionam muito, por que não se aposentar? Às vezes até de uma forma pejorativa, algumas pessoas falam, mas já está velha, já passou muito tempo, e o etarismo vem à tona. Mas sair de casa todo dia, me arrumar, passar uma maquiagem, né, botar uma roupa diferente, encontrar os amigos, isso é muito bom, isso assim, é primordial. Eu acho que a minha hora vai chegar, vai ser na hora certa. Por enquanto, eu ainda estou muito feliz na minha contribuição. O reconhecimento veio em forma de aplausos no plenário da casa. Vereadores e servidores celebraram as 4 décadas de dedicação de Ana Cláudia. Uma salva de palmas emocionada marcou o momento símbolo do respeito e do carinho de todos os que fazem parte do Legislativo. Hoje a Ana Cláudia faz 40 anos de casa. Parabéns, que Deus lhe abençoe. E eu gostaria que todos dessem uma salva de palmas para a Ana Cláudia. É muito bom nós termos na nossa Câmara Municipal, especialmente na diretoria legislativa, servidores tão dedicados quanto a Ana Cláudia. Porque apesar desse tempo todo, ela continua lá, ela continua trabalhando nas comissões, continua prestando um grande serviço ao nosso poder legislativo, que é a Câmara, né? E quando a rotina vira afeto, o trabalho se transforma em lar. Junto da amiga Rosana, também com quase 40 anos de Câmara, Ana compartilha histórias, sorrisos e a leveza de quem constrói com amor. Maior surpresa que agora, quando envelheceu, virou costureira. Não sabia pregar um botão, mas agora é costureira, né? É costureira, é cozinheira, é faladeira, isso é a avó e tudo. E nesse ponto nós nos identificamos ainda mais, que nós duas somos avós. Então, volta e meia a gente está contando aqui as histórias já do neto, já passamos dessa de contar dos filhos. E como eu te disse, ela tem 3 meninos e eu tenho 2. E são praticamente as mesmas idades, né? Então, é muita coisa muito parecida. Então é difícil a gente... Tem que estar se falando, tem que estar todo tempo preocupado uma com a outra, se ligando. A gente sempre está fazendo isso, entendeu? A gente tenta aproveitar a vida da melhor maneira possível e passar aqui. Você ri de você mesmo, porque, olha, as dificuldades foram muitas. Assim como ela, a Câmara também foi meu primeiro emprego.
E ano que vem eu faço 40. Da datilografia ao digital, das folhas de pagamento às comissões legislativas. Ana Cláudia é mais que servidora, é parte viva da história da Câmara. Quando eu entrei, nada me garantia que eu seria uma funcionária por 40 anos. Eu entrei como seletista, né? E depois nós fomos efetivados através de uma lei, né? E que muitos tentaram também derrubar essa lei, foi muito ruim isso, porque achavam... Só que foi antes de 88, então a gente adquiriu o direito, né? Então, assim, perseverança, você tem que colocar metas e tentar cumpri-las no tempo certo e acertar. E se dedicar. Eu acho que a dedicação é fundamental. 40 anos depois, Ana Cláudia segue onde tudo começou. Mas agora carrega nas mãos a leveza da experiência e no coração a certeza de que valeu a pena. Parabéns, Ana Cláudia, pela jornada de 40 anos dedicada à Câmara Municipal de Manaus, uma história que merece, sim, todo o reconhecimento. O seu Câmara ao Vivo termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, depois da sessão plenária, no programa Depois do Plenário. Até já. Tchau.